Olá, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer essa microaula especificamente de um dos assuntos mais importantes do nosso curso. E vou disponibilizar aqui para vocês, mais para reforçar para aqueles que fazem o meu curso, aqueles que estudam comigo. Eu sempre falo, enfatizo muito esse tipo de ação, de ações que a gente precisa tomar para que a gente erre menos, que a gente não cometa erros graves na cenografia, dentro da cenografia, na hora de produzir a cenografia. Então, eu resolvi fazer essa microaula para, de novo, bater nessa tecla com vocês. Não é permitido para um profissional, uma pessoa que quer exercer profissionalmente como produtor de cenografia, como responsável pela cenografia que você produz, que você coloca no evento, que você coloca ali junto com o público, a gente não possa garantir, no mínimo, a segurança do público. Logicamente, também a assertividade da cenografia, o atendimento do cliente, o atendimento da necessidade do evento, mas principalmente também a segurança do público. Eu vejo muitas pessoas não levarem a sério a segurança em diversos eventos. E eu queria deixar aqui um testemunho meu, uma coisa importante. Gente, cenografia, a segurança, ela é focada porque nós montamos uma estrutura. A gente monta uma estrutura, atores, público, pessoas, convidados, as pessoas circulam ali no meio daquilo que a gente produziu. Quem faz um stand, quem faz uma decoração de shopping, quem faz um teatro, quem faz televisão, eventos, em geral, gente, em geral. A gente está ali interligado com o público e a segurança dessas pessoas cabe a nós, que somos os produtores daquela estrutura toda em volta. E eu queria deixar uma coisa aqui para vocês. É muito importante lembrar sempre disso. A segurança, ela só acontece o acidente, né, o sinistro, como a gente chama, ele só acontece porque não existiu a segurança devida. Eu vejo em muitos eventos as pessoas quererem cortar a verba da segurança, porque o evento passado não aconteceu nada. Ora, bolas, não aconteceu porque havia segurança. Então, segurança é uma coisa que a gente tem que estar sempre preocupado. Não dá para cortar a segurança, não dá para tirar a segurança, eu não posso deixar de pensar na segurança, porque ela, exatamente por ter pensado, por ter produzido com segurança, ter produzido exatamente com toda a cautela, com todo o cuidado, conforme as normas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, ou seja, tudo que cerca um evento, das prefeituras, tudo que cerca um evento, a gente levar em consideração e muito mais, a nossa visão também de produtor, para que o nosso evento ele tenha assim a lembrança das pessoas dos momentos bons, daquilo que foi legal ser visto, do show, do conjunto, do cantor, da decoração, das cores, tudo isso tem que ser lembrado, mas não ser lembrado por uma coisa fatídica, por um acidente, ferimentos, mortos, alguma coisa assim. Então, estou fazendo essa microaula para reforçar na cabeça de todos os meus alunos e ex-alunos, e pessoas que têm interesse em fazer cenografia, que isso daqui precisa ser levado muito a sério, tá? Inclusive, eu trouxe aqui como apoio um material do meu curso, exclusivo do meu curso, um slide do meu curso que fala exatamente sobre isso. Tá, gente? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês e nós vamos conversar sobre isso aqui. Esse item aqui, eu queria conversar com vocês, esses quatro primeiros itens aqui, tá? Como é que a gente faz a cenografia? Eu não vou especificamente, nessa aula aberta, nessa microaula, especificar um evento em si, tá? Porque não tem autorização, direitos autorais e coisas assim. Mas eu participei de um programa que toda a parte da sua externa, tudo aquilo que tinha que ter sido feito em externa, já tinha sido gravado. Era um filme, tá? Já tinha sido gravado. E aí, de repente, no meio de uma reunião, um dos diretores do filme
ligou para o meu diretor, da onde eu trabalhava, e solicitou um produtor de cenografia nosso, ali, profissional da casa, para que a gente pudesse dar uma ajuda, porque eles estavam com um problema muito sério. Porque eles já tinham feito todas as locações, né, naquele espaço, e aí surgiu uma ideia, surgiu uma cena para ser feita, uma cena pequena, mas era uma solicitação, uma exigência da pessoa que comandava aquilo ali, da dona do espetáculo, da pessoa que era realmente o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Então, era uma solicitação que, na verdade, era quase que uma obrigação. Realizar uma cena já sem orçamento inicial para cobrir aquela cena, né? E aí ter que fazer como produzir um cenário sem levar toda uma equipe de artistas, técnicos, pessoal de apoio, produção, para uma locação. É caro, é muito caro você levar isso, hospedagem, transporte, toda a infraestrutura envolvida naquilo. Isso é um valor muito alto, fora do escopo inicial, ali, do escopo do orçamento, onde todas essas cenas, as outras cenas, já tinham sido fabricadas, já tinham sido gravadas ali. Então, como produzir num local que a gente pudesse, né, fazer gastando menos, mas que ficasse real, porque é cinema, como produzir isso de uma maneira que a gente pudesse garantir aquilo ali funcionasse, desse a continuidade daquelas cenas. Bom, então fui chamado, porque tinha feito aquele programa há vários anos, fui chamado, e aí não fiz parte desse filme especificamente, desculpa. E aí eu fui lá para tentar entender. E a primeira coisa que eu perguntei, eu fiquei sabendo o que que era, mas as primeiras perguntas que um produtor de cenografia deve fazer são exatamente essas aqui, tá? Qual o tempo de vida útil? O que eu vou fazer? Precisa salvar? Eu vou reutilizar? Essa peça vale a pena ser guardada? Eu tenho que fazer com um material que seja durável? Essa pergunta a gente tem que fazer numa reunião, para que a gente possa entender como a gente vai fazer a cenografia. Então, gente, a pergunta é essa: preciso que isso seja uma vida longa ou eu posso fazer de qualquer material? Posso fazer de qualquer jeito, desde que visualmente, dentro daquela cena, daquele panorama, isso daqui funcione. Então, assim, me foi respondido: não, isso aí nós vamos gravar aqui em 15 minutos, 13 minutos, blá, 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 mas isso vai dar segundos no ar e não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei: então, eu posso fazer de qualquer material. Posso, depois que fizer, posso fazer um material bem ruim, perecível, que eu possa, depois da gravação, até mesmo jogar fora. Então, isso já abriu, né? Abriu um leque para mim. Ou seja, eu estou com toda a disponibilidade de materiais para fazer. Então, agora vamos ver qualidade, mas com economia, com rapidez, até mesmo com desativo de peças, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta foi essa. Baseada nessa resposta que eu recebi, eu já tenho uma ação aqui na cabeça, já me dá uma liberdade de raciocínio e de pensamento. Vamos lá. Como é a utilização? Essa é a pergunta mais importante. Como é a utilização daquilo que eu vou construir? Ou seja, o que vai acontecer ali? As pessoas encostam, as pessoas sobem, as pessoas interagem com o cenário. Aquilo ali serve para alguma coisa ou é apenas um impacto visual? Não, ninguém vai encostar, não vai ter nada disso, é só no fundo, é só para manter aquele espaço, porque a pessoa quer tal, 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 tal. Então, aquilo ali me deu a tranquilidade, né? Me deu aquela tranquilidade de fazer, posso fazer, somado com a primeira pergunta, essa segunda, eu fico tranquilo. Ou seja, eu não preciso ter resistência, eu não preciso ter nada que tenha que resistir a algum tipo de ação que ia acontecendo durante aquela gravação, durante aquele evento. Ok? Então, opa, me dá mais liberdade ainda. Então, eu estou trabalhando com uma coisa quase que uma decoração, tá?
é uma coisa simples. Posso eu escolher o material que eu quiser para poder atender a um orçamento que estava pequeno na atual, ah, no atual conjunto das coisas, no tempo de produção, eu pude optar por isso. Então, fui buscar exatamente o quê? Eu fui buscar aqui os materiais que eu ia utilizar e, logicamente, as áreas de construção e seus prazos, para que eu pudesse passar para a produção exatamente o tempo que eu preciso fazer e, logicamente, o custo que isso vai me dar. Então, respondendo essas duas perguntas aqui, eu tomei essas ações daqui de cima. E aí, gente, escolhi um determinado material, um material bem mais fácil de trabalhar, bem mais barato, que nós fizemos um teste com câmeras, abriram câmeras em cima daquilo e o resultado foi excelente. Fizemos isso por um orçamento praticamente um décimo do que estava prevendo fazer com os materiais normais de construção. E aí conseguimos atender essa necessidade, um orçamento viável para o cliente, exatamente atendendo aquela necessidade. Então, gente, essas perguntas precisam ser respondidas para que a gente possa ter liberdade de criação da produção, ou seja, da escolha de materiais e a gente possa entregar a contento do cliente dentro daquele valor que ele tem. Bom, outras perguntas que são também muito importantes que a gente precisa fazer é isso daqui. Como eu divido a peça? O que que é isso, dividir a peça? Gente, a cenografia, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é como se fosse uma relação, quase que uma relação matemática sem fazer conta. Quanto maiores forem as minhas peças, mais rápida é a minha montagem. É meio óbvio isso. Eu pego uma peça, uma parede, se eu pudesse, uma parede inteira, eu blum, tá pronto. Uma outra, blum, 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 pronto o meu espaço cênico aí, pronto o meu evento, pronto o meu stand. Se eu pudesse, eu levaria o stand montado, eu levaria o meu cenário montado, o meu evento montado na garupa lá do caminhão, por exemplo, na caçamba do caminhão, né? Se eu pudesse fazer, eu faria isso. Só que fazer inteiro significa mais peso, muito mais pesado, muito mais espaço que eu tenho que passar com essa coisa. Então, o que a gente precisa na hora de dividir peças, eu sempre falo para meus alunos, são duas coisas que a gente precisa fazer. A primeira pergunta a gente faz para o nosso espelho. Como é que você, por exemplo, você, Celso, como é que você vai levar isso? Que tipo de transporte você vai usar? Que tipo de transporte você está colocando no teu orçamento? Se eu quero fazer peças maiores, eu preciso de caminhões, eu preciso de um transporte maior. Se eu posso dividir em mais vezes, eu posso levar numa picape, eu posso levar num caminhão pequeno, que eu disponibilizo com mais facilidade e com menor custo. Então, essa pergunta a gente faz para a gente, tá? Essa é um bom parâmetro de tamanho de peças. Mas o mais importante do que isso representa número dentro de um orçamento, mas mais importante do que isso, faça uma visita técnica no local que você vai montar. E, gente, visita técnica não é conhecer o espaço. Visita técnica, você tem que botar na sua cabeça que você é um carro de transporte, você é um caminhão, você é uma picape, você é um carro, seja o que for, que você vai levar esse material. Então, o que acontece? Você tem que chegar para a pessoa responsável e falar: olha para mim como um caminhão, como uma picape, seja lá o que for. Aonde eu estaciono? Aonde eu entro? Aonde eu manobro? Aonde eu estaciono? Aonde eu descarrego? Aonde o meu material entra? Aonde eu coloco para montagem? Aonde eu vou montar? Para que você possa medir essas passagens. Tá, gente? Isso é muito importante em shoppings, em locais que às vezes não tem muito evento. Então, a gente precisa tomar essas precauções. Não dá para a gente produzir uma cenografia maior do que o espaço que eu tenho que passar. Pelo amor de Deus. Se eu fizer isso, gente, eu vou ter que, na hora lá, cortar a minha cenografia por um erro de produção. Então, a gente precisa, antes de sair fazendo, a gente tem que fazer uma visita técnica.
definir como eu vou levar e também uma visita técnica, ver qual é o tamanho limite. Gente, eu vou montar numa cobertura que eu não tenho escada. A escada tem escada, mas a escada é assim, não sei o quê. O elevador é lá no 10º tal andar, eu não vou subir de escada com aquele meu material. Não, elevador. Nossa, o elevador é um limitador, é um grande limitador, né? Ele é um espaço pequeno. Então a gente precisa definir isso. Tá? A gente não pode errar nisso. Isso causa problemas gravíssimos. E dependendo do tempo que você tem para montar, ele pode simplesmente inviabilizar o seu evento. Um erro seu pode inviabilizar todo um evento. E aí a coisa complica para caramba. Então a gente tem que tomar esse cuidado, conhecer o espaço para que a gente possa produzir para ele, tá, gente? Outra coisa importante é uma ART. ART, uma anotação de responsabilidade técnica, documento assinado por um profissional, um engenheiro, ou uma RRT, documento assinado por um arquiteto. Esse documento significa a responsabilidade civil daquilo ali, a responsabilidade técnica. Ele garante que aquilo ali é seguro, que aquilo ali não vai sofrer nenhum tipo de incidente, acidente, tá? Nenhum tipo de sinistro. A gente precisa entender isso, tá? Em muitos eventos que eu tenho risco, por exemplo, eu preciso de um RT. É uma exigência do Corpo de Bombeiros, é uma exigência das prefeituras que você tenha esse tipo. Dos locais de montagem, exigem também, muitos locais exigem um RT de um determinado evento. E se você, essa é uma dica que eu dou a todos os produtores de eventos, tá, gente? Se você está contratando uma empresa para fazer um determinado trabalho, por exemplo, um palco, uma arquibancada, um pórtico de entrada, uma estrutura, um mezanino, uma ponte, uma cobertura de alguma coisa, ou seja, uma peça que você pode passar público por baixo, por cima, ou seja, eu tenho que ter garantia que eu posso colocar pessoas ali. Então, gente, eu preciso que essa empresa que eu estou contratando, eles me façam essa peça, me deem um orçamento para que eu possa contratá-los com a RT. Ah, Celso, mas eu já vou tirar uma RT do evento. Sim, mas essas peças, se, se tiver um show com arquibancada, palco, uma RT para cada item de cada empresa que eu contratei. Eles precisam se responsabilizar por aquilo que fornecem a você. Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça sempre. Não dá porque eu vou fazer uma RT do evento inteiro, a pessoa que está assinando essa RT responder, por exemplo, no serviço que eu contratei. Eu tenho que, sim, obrigar, exigir às empresas que fazem trabalhos para mim, que representam risco, que me entreguem essa peça com a RT, com a anotação de responsabilidade técnica. Gente, uma RT no site do CREA ou do Calma RRT, CREA, para quem não sabe, é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. CAL é Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Você tirar lá, não chega a R$ 200, e dependendo do evento, é cento e poucos reais para tirar. O problema não é o custo disso daí. O problema não é o custo, o problema é o que representa. Então, não dá para a gente abrir mão de uma ART, tá? Dependendo do risco daquilo que você vai fazer, do evento que você está assumindo. Tá, gente? Eu vejo muita gente embarcar ali, vamos fazer, e faz de uma maneira amadora, se expondo a riscos. Tá, gente? Temos que envolver os nossos fornecedores em determinados serviços que a gente não tem o conhecimento daquilo, que a gente não tem a autoridade sobre aquilo. Então, tem que vir com a responsabilidade técnica. Isso não é discutível. Isso não é desejável. Isso é obrigatório. Obrigatório para todos nós. Ok, gente? Isso é muito importante. Bom, e outra coisa importante que eu queria comentar com vocês aqui também é armazenar para reutilizar. Ou seja, a gente tem que definir num evento, seja qual for o tamanho do evento, qual a frente da cenografia, não interessa. A gente precisa definir com o cliente, com a empresa, seja lá quem for, quem é o dono daquilo que se produz. Isso tem que se deixar muito bem claro.
Porque senão você entrega um evento e você não define nada, é um tal de, me dá aquilo ali, me dá aquilo, me dá aquilo outro. É complicado. Às vezes você está pensando naquela decoração, nos em quadros, ou seja lá o que for que você utilizou para montar aquele set, você está pensando em reaproveitar aquilo. Aquilo ali vai te dar condições de você baixar teu preço no outro evento, reutilizar peças. E às vezes o cliente quer isso para ele porque achou legal, achou bonito, ele acha que ele comprou aquilo. Não, ele comprou o evento. Ele comprou o evento está lá. O que ele comprou está ali. Acabou, acabou. Acabou tudo que está ali, desceu como produtor. Agora, se você quiser vender para o cliente, aí é um outro contrato. Aí é uma outra situação. Pode ser no mesmo contrato, mas você definir bem. O que não pode é você ir de peito aberto e ficar recebendo essas solicitações em cima da hora. Aí não dá certo, gente. Então, defina bem cláusula de contrato. Defina todo o material pertence e retorna com a empresa construtora barra montadora, empresa a qual você representa, seu CNPJ, e não o cliente. A não ser que o cliente feche com você a compra desses materiais ou determinados materiais. Aí, vírgula, exceto o balcão de credenciamento, exceto um backdrop, exceto, sei lá, a lona não sei da onde. Aí sim. Tá, gente? Isso sim, aí é definido, o combinado não é caro, e aí você pode fazer um orçamento com um PT, um perda total, ou seja, montou o evento, dá para o cliente. Aquilo ali ele leva, tá? Mas o que não está definido, o que não está colocado, você tem que deixar claro para o cliente que pertence a você e pode ser utilizado mais à frente. Legal, gente? Então, essa microaula que eu quis fazer para vocês, exatamente com esse ponto que eu acho tão importante, que é os cuidados que a gente precisa tomar na construção da cenografia. Tá legal? Um abraço, gente!